Olá, povo de Deus, quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, 2 de setembro de 2020. 1 Coríntios 3, de 1 a 9. A primeira carta aos Coríntios é um texto motivado por vários recados que Paulo recebeu da comunidade e se dispôs a responder com atenção. Portanto, essa carta trata de temas variados, desde questões sexuais, de gênero, litúrgicas. Porém, o apóstolo diz que ele não disse tudo o que queria e como queria, pois percebeu que a comunidade era muito frágil e que se comportava como criancinhas. Faz parte da pedagogia de Paulo escolher o que dizer para não escandalizar aos coríntios. Porém, ele alerta que é preciso superar a infância para poder digerir comida sólida. No texto de hoje, ele contrapõe homens espirituais a homens carnais, ou seja, os que já estão evoluídos espiritualmente e os que ainda estão presos a critérios meramente humanos. O argumento que o apóstolo usa para justificar tal classificação são as divisões na comunidade, a formação de grupos rivais. Apolo tinha sido um evangelizador de boa qualidade. Pregava com muita propriedade e não contradizia em nada o apóstolo Paulo. Porém, sempre há nas comunidades quem prefira este ou aquele evangelizador. Isso fazia com que os grupos fiéis a Paulo se rivalizassem com os que preferiam Apolo. Por isso, Paulo relativiza o papel do evangelizador, dizendo: somos simples servos, por cujo intermédio abraçastes a fé, e cada um atuou segundo a medida que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Assim, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas só Deus que faz crescer. Tanto o que planta como o que rega formam um só, e cada um receberá a recompensa conforme seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vós sois o seu terreno de cultivo, o edifício de Deus. Interessantes são os nossos tempos. Muitos se apegam a pregadores midiáticos como se eles fossem mais fiéis à palavra de Deus do que aquilo que é escutado em suas próprias comunidades. O poder da mídia fascina, seduz, que muitas igrejas fazem muito dinheiro com um pregador com o microfone frente às câmeras. As pessoas se apegam a este ou aquele, fazendo desta pessoa um ídolo. Ora, ídolo pode dizer o que quiser, pois suas palavras já estão blindadas e são praticamente inquestionáveis. Hoje somos reféns dos meios de comunicação que fazem as pessoas amarem a uns e odiarem a outros, gerando uma sociedade polarizada e rival. Pois foi exatamente isso que Paulo combateu na comunidade de Corinto, que se dividia em torno aos seus ídolos. Paulo reagiu veementemente a esse comportamento. Lucas 4, 38 e 44. A cena da cura da sogra de Pedro é muito boa para entendermos perspectivas diferentes das narrativas evangélicas. Em Mateus, Jesus apenas toca a mão da enferma e a febre a deixa. Em Marcos, Jesus ajuda-a a levantar-se da cama. E em Lucas, Jesus inclina-se sobre a enferma e ameaça a febre
e esta deixou a mulher. A febre era entendida como possessão demoníaca, e quem estivesse com febre estaria possuída, e em estado impuro, portanto. Tocar uma pessoa impura era proibido por lei. Em Mateus, Jesus se contamina com a enferma para curá-la. Em Marcos, o verbo levantar é o mesmo usado em algumas cenas de ressurreição. Jesus não só pega nas mãos da enferma, mas a ressuscita para o trabalho. E em Lucas fica evidente o exorcismo, pois Jesus ameaça a febre, da mesma forma que faz com os demônios. E em todas as narrativas, ficar curado para servir é o denominador comum. A sogra de Pedro, uma vez liberta da febre, se põe a servi-los. Depois da cura da sogra de Pedro, vemos Jesus envolvido com diversas curas e exorcismos. Interessante observar que isso se deu no fim do dia, ao pôr do sol. Eu me lembro que os benzedores, benzedoras populares, não gostavam de exercer seu ministério de cura depois que o sol se punha. Na verdade, o texto diz ao pôr do sol. Bom, pode passar a impressão de que os enfermos procuravam Jesus antes de o sol se pôr. Pode ser. E mais uma vez, vemos que as curas de Jesus serviam como ocasião para a profissão de fé dos demônios, que declararam: Tu és o Filho de Deus. Jesus ordenava que se calassem, pois eles sabiam que Jesus era o Messias. Os demônios sabiam que Jesus lhes era uma ameaça. No dia seguinte, bem de manhã, Jesus se retira para um lugar deserto. Para muitos da época, o deserto era um lugar como que neutro, onde as forças do mal e do bem tentam se impor umas às outras. Jesus já foi tentado pelo demônio no deserto. Agora o será pela multidão que vem a ele, tentando segurá-lo. A tentação da fama é rejeitada por Jesus, que manifesta sua consciência de ser enviado pelo Pai, consciência da sua messianidade. E diz à multidão: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E Lucas diz que Jesus então deixa a Galileia e parte para a Judeia, onde pregava nas sinagogas. A consciência de sua missão faz com que Jesus vença todas as tentações, às quais é exposto durante sua caminhada entre o povo. Mandando os demônios se calarem a respeito de sua messianidade e se libertando da multidão que queria segurá-lo, Jesus dava continuidade à sua missão de anunciador do reino do Pai. Paulo aprendeu muito bem do seu mestre quando relativizava o seu trabalho missionário, revelando que tem consciência de que o que importa é Deus e não quem planta ou quem rega. Hoje vivemos numa sociedade da ostentação. E é muito fácil alguém se perder, julgando-se mais importante do que quem ele deve anunciar. A recomendação de João Batista deve sempre ser lembrada. É preciso que eu diminua e que ele cresça. Sem isso, corre-se o risco de se julgar mais importante o invólucro do que o conteúdo. Isso é comum numa sociedade que trocou a ética pela estética e que reproduz o que o escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues traduzia por bonitinha, mas ordinária. Pois é, vive-se das aparências e do falso sucesso, produzido, maquiado.
Jesus aponta para outro caminho, o da verdade, que gera vida verdadeira e autêntica. Um beijo no seu coração.